Ela ofereceu um pão para um senhor nas ruas, sem imaginar que estava diante do homem mais rico da cidade. O que aconteceu depois deixou todos sem palavras. O sol ainda não havia nascido completamente quando Carla empurrou seu carrinho pelas ruas do centro da cidade. O barulho das rodinhas no asfalto rachado ecoava junto com o som distante do trânsito matinal. Ela parou na esquina da Rua das Flores, o mesmo local onde montava sua pequena bancada há mais de 2 anos. Cada pão ali representava esperança. Esperança de conseguir pagar mais um dia do tratamento que Letícia precisava. Letícia tinha apenas 8 anos e precisava de cuidados especiais que custavam muito mais do que Carla conseguia ganhar vendendo pães. Mas ela não desistia. Nunca desistia. Arrumou os pães no carrinho com o carinho de quem sabia que cada um deles significava uma pequena vitória contra as dificuldades. "Pão quentinho! Pão fresquinho!" gritou Carla, sua voz cortando o ar frio da manhã. Alguns trabalhadores já passavam apressados rumo aos empregos, e ela conseguiu vender os primeiros pães do dia. O dinheiro foi direto para o bolso da calça, onde guardava cada moeda como se fosse um tesouro. Foi quando ela o viu pela primeira vez. Do outro lado da rua, parado embaixo da marquise de uma loja fechada, havia um senhor de cabelos grisalhos e barba por fazer. Suas roupas estavam sujas e amassadas, como se tivesse dormido nelas por muitas noites seguidas. Mas havia algo diferente nele, algo que Carla não conseguia explicar. A forma como ele se mantinha ereto, mesmo visivelmente abatido. O jeito como observava o movimento da rua, como se estivesse analisando cada detalhe. O senhor olhava fixamente para seu carrinho de pães, e Carla percebeu o desejo nos olhos dele. Não era apenas fome, era uma mistura de fome com vergonha, como se uma parte dele quisesse se aproximar, mas outra parte o impedia. Carla conhecia bem aquele olhar. Era o mesmo que ela via no espelho nos dias mais difíceis, quando não sabia como ia conseguir pagar as contas. "Senhor!" ela gritou, acenando na direção dele. "Senhor, venha cá!" O homem hesitou. Olhou para os lados, como se estivesse verificando se ela realmente estava falando com ele. Carla fez sinal novamente, desta vez com mais insistência. Devagar, ele atravessou a rua. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Quando chegou perto do carrinho, Carla pôde ver melhor seu rosto. Devia ter uns 60 anos, talvez um pouco mais. Os olhos eram claros e inteligentes, apesar do cansaço profundo que carregavam. Havia marcas de sofrimento ali, cicatrizes invisíveis que só quem passou por grandes perdas consegue reconhecer. "Bom dia", disse o senhor, e sua voz surpreendeu Carla completamente. Não era a voz rouca e cansada que ela esperava. Era uma voz educada, bem articulada, com uma pronúncia que denunciava anos de educação formal. O tipo de voz que ela ouvia nos telejornais, quando entrevistavam empresários importantes ou pessoas da alta sociedade. "Bom dia, senhor", Carla respondeu, ainda processando a surpresa. "O senhor está com fome?" Ele abaixou a cabeça, claramente constrangido. "Estou sim, mas eu não tenho dinheiro para pagar." As palavras saíram carregadas de uma humilhação profunda. Era óbvio que aquele homem não estava acostumado a pedir ajuda. Carla sentiu o coração apertar. Ela mesma conhecia a dor de precisar pedir, de estar em uma situação onde a dignidade parecia escorrer pelos dedos junto com as últimas moedas. "Não se preocupe com isso", disse ela, pegando um dos pães mais bonitos do carrinho. "Aceite, por favor." O senhor ergueu os olhos, e Carla viu lágrimas se formando ali. "Senhora, eu não posso aceitar caridade. Já fui." Ele parou no meio da frase, como se tivesse percebido que ia dizer algo que não deveria. Carla estendeu o pão na direção dele. "Não é caridade, é solidariedade. Todos nós precisamos de ajuda em algum momento da vida." Ele pegou o pão com as 2 mãos, como se estivesse segurando algo sagrado. "Obrigado", sussurrou. "Obrigado mesmo." Carla observou enquanto ele dava a primeira mordida. A expressão de alívio que passou pelo rosto dele foi de partir o coração. Era como se aquele pão simples tivesse trazido de volta um pouco da humanidade que ele pensava ter perdido. "Qual é seu nome?" perguntou Carla. "Armando", ele respondeu,
limpando uma lágrima que insistia em escorrer. Armando Silva. Eu sou Carla. E pode vir aqui sempre que precisar, tá bom? Armando assentiu, claramente emocionado demais para falar. Terminou o pão em silêncio, saboreando cada pedaço como se fosse o último que fosse comer na vida. Posso perguntar? Ele começou hesitante. A senhora faz isso por quê? Dar comida para pessoas como eu? A pergunta pegou Carla de surpresa. Porque eu sei como é precisar de ajuda. Tenho uma filha pequena que precisa de tratamento especial e às vezes fico sem saber como vou conseguir o dinheiro. Quando alguém me ajuda, mesmo que seja pouco, faz toda a diferença. Armando ficou em silêncio por alguns segundos, processando as palavras dela. Sua filha, ela vai ficar bem? Vai sim. Carla respondeu com a convicção de quem não pode se dar ao luxo de duvidar. Ela vai ficar bem porque eu não vou desistir nunca. Nunca desista mesmo, disse Armando. E havia algo na voz dele que parecia vir de uma experiência muito profunda. Nunca desista daquilo que ama. Foi nesse momento que outros vendedores ambulantes da região começaram a chegar para montar seus pontos. Joaquim, que vendia doces na esquina seguinte, olhou na direção de Carla e balançou a cabeça desaprovando. Carla, você é muito boba, gritou ele. Fica dando comida de graça e depois reclama que não sobra dinheiro. Cada um faz como quer, Carla respondeu, mas sentiu o rosto esquentar de vergonha. Dona Marta, que vendia frutas do outro lado da rua, também deu seu palpite. Moça, você tem família para sustentar. Não pode ficar fazendo caridade com quem não trabalha. Armando ouviu tudo em silêncio, e Carla percebeu como aquelas palavras o machucaram. Ela se posicionou na frente dele, como se estivesse protegendo-o das críticas. Ele não pediu, disse ela em voz alta, para que todos ouvissem. Eu ofereci, e vou continuar oferecendo quando quiser. Armando tocou levemente no braço dela. Obrigado por me defender, mas não precisa se incomodar com eles. Eu já ouvi coisa pior. Havia uma resignação na voz dele que quebrou o coração de Carla. Como se ele já tivesse se acostumado a ser julgado, a ser tratado como se não fosse um ser humano digno de compaixão. O senhor não merece ser tratado assim, ela disse baixinho. Mereço sim, ele respondeu, olhando para o chão. Eu perdi mais do que a senhora pode imaginar. Perdi mais do que qualquer pessoa deveria perder na vida. A frase ficou no ar como uma confissão dolorosa. Carla queria perguntar mais, mas percebeu que não era o momento. Armando estava claramente lutando contra lágrimas que ameaçavam desmoronar toda a compostura que ele ainda tentava manter. Senhor Armando, ela disse suavemente. Todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo. Ele ergueu os olhos e a encarou por alguns segundos. Havia uma profundidade naquele olhar que ia muito além do sofrimento. Era como se por trás de toda aquela dor ainda existisse vestígios de um homem que um dia foi muito mais do que aparentava ser agora. Obrigado, Carla, ele disse finalmente. Fazia muito tempo que alguém não me tratava como gente. Ela sentiu um nó na garganta. O senhor é gente. E gente boa, eu posso ver isso. Armando deu um sorriso triste. O primeiro que ela viu desde que ele se aproximou do carrinho. Se a senhora soubesse... Ele parou novamente no meio da frase, como se estivesse segurando um segredo pesado demais para ser compartilhado. Carla respeitou o silêncio dele. O movimento na rua estava aumentando, e alguns clientes se aproximaram do carrinho. Armando deu um passo para trás, claramente não querendo atrapalhar as vendas dela. Eu vou embora, disse ele. Mas, posso voltar amanhã? Claro que pode. Estarei aqui no mesmo horário. Armando acenou e começou a se afastar. Carla voltou sua atenção para os clientes, mas não conseguia parar de pensar naquele homem. Havia algo nele que não fechava. A educação refinada, a forma de falar, o jeito de se portar mesmo em meio ao sofrimento. Foi quando ela o ouviu sussurrando sozinho, pensando que ninguém estava escutando. Se eles soubessem quem eu já fui... A frase ecoou na mente de Carla pelo resto da manhã. Quem ele já foi? Que tipo de passado aquele homem carregava? E por que uma parte dela sentia que estava diante de alguém muito mais complexo do que aparentava? As perguntas ficaram sem resposta, mas uma certeza cresceu no coração dela. Armando Silva não era apenas mais um senhor em dificuldades. Havia uma história ali,
Uma história que ela ainda não conhecia, mas que de alguma forma já havia começado a fazer parte da sua própria jornada. O sol estava mais alto agora, e o movimento das ruas crescia a cada minuto. Carla continuou vendendo seus pães, mas seus pensamentos voltavam constantemente para aquele homem misterioso que havia tocado seu coração de forma tão inesperada. Ela não sabia ainda, mas aquele primeiro encontro mudaria sua vida para sempre. No dia seguinte, Carla chegou mais cedo que o normal na esquina da Rua das Flores. Não conseguiu dormir direito pensando nas palavras de Armando. Se eles soubessem quem eu já fui. A frase ecoava na sua mente como um quebra-cabeça que ela precisava resolver. Montou seu carrinho com cuidado especial, separando um pão extra. Não sabia por quê, mas tinha certeza de que ele voltaria. Havia algo na forma como ele havia olhado para ela no dia anterior. Uma mistura de gratidão e esperança que tocou fundo no seu coração. O movimento matinal começou como sempre. Trabalhadores apressados, estudantes correndo para não perder o ônibus, o barulho familiar da cidade acordando. Carla vendia seus pães, mas seus olhos procuravam constantemente pela figura de Armando. Ele apareceu por volta das 8 horas, vindo da mesma direção do dia anterior. Mas hoje, havia algo diferente nele. Parecia mais abatido, se é que isso era possível. As roupas estavam ainda mais amassadas, como se ele tivesse dormido ao relento. Havia uma tristeza profunda nos seus olhos, que não estava lá no primeiro encontro. "Bom dia, Sr. Armando", disse Carla com um sorriso caloroso. "Bom dia, Carla", ele respondeu, mas a voz saiu mais fraca que no dia anterior. Ela estendeu o pão que havia separado para ele. "Trouxe esse aqui especialmente para o senhor." Armando pegou o pão, mas desta vez não conseguiu esconder completamente as lágrimas. "Obrigado. Eu não sei como agradecer." "Não precisa agradecer. Só me conte uma coisa. O senhor dormiu na rua ontem?" Ele hesitou antes de responder. "Dormi, sim. Embaixo da marquise da farmácia ali na esquina." Carla sentiu o peito apertar. "Senhor Armando, o senhor não tem para onde ir?" "Não tenho nada, Carla. Literalmente nada." As palavras saíram carregadas de uma dor que parecia vir do fundo da alma. "Alguns anos atrás, eu tinha tudo. Casa grande, carros importados, empresas prósperas. Era dono do maior grupo empresarial desta região." A revelação atingiu Carla como um raio. Ela parou de arrumar os pães e olhou diretamente para ele. "O senhor era empresário? Era dono da Silva Empreendimentos. Talvez a senhora já tenha ouvido falar." Carla engoliu em seco. Silva Empreendimentos era um nome que aparecia nos noticiários locais constantemente. Construção civil, shoppings, prédios comerciais, uma empresa gigantesca que empregava milhares de pessoas na cidade. "Eu conheço, sim, mas o que aconteceu?" Armando deu uma mordida no pão, mastigou devagar, como se estivesse ganhando tempo para decidir se contaria a verdade ou não. Finalmente, respirou fundo e começou a falar. "Há alguns anos, a empresa passou por dificuldades financeiras. A economia estava ruim, muitos projetos foram cancelados, e eu precisava de dinheiro urgente para não demitir meus funcionários. Fui atrás de empréstimos nos bancos, mas nenhum quis me emprestar o valor que eu precisava." Carla o ouvia em silêncio, percebendo que cada palavra custava um pedaço da dignidade que ele ainda tentava preservar. "Foi quando conheci algumas pessoas que se ofereceram para me ajudar. Pareciam sérias, tinham referências, mas..." Ele parou e balançou a cabeça. "Eram pessoas perigosas, Carla. Muito perigosas. Agiotas? Pior que isso. Gente que cobra dívidas de forma violenta, que não aceita não como resposta. Peguei o dinheiro porque pensei que conseguiria quitar rapidamente. Estava enganado." A voz de Armando começou a tremer. Carla se aproximou mais, percebendo que ele precisava desabafar com alguém. Os juros eram absurdos. A cada mês que passava, a dívida dobrava de valor. Vendi tudo o que tinha, as empresas, a casa, os carros, até as joias que eram da minha falecida esposa. Mesmo assim, não foi suficiente. E sua família? Eles não ajudaram? O rosto de Armando se contraiu de dor. "Minha família me abandonou quando souberam das dívidas. Meu filho, que eu criei como se fosse meu próprio sangue, disse que eu era um irresponsável.
e que não queria mais me ver. Minha nora mudou as fechaduras de casa quando eu saí para tentar resolver a situação. Carla sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A história era muito mais trágica do que ela imaginava. E o senhor ficou na rua desde então? Fiquei. As pessoas perigosas começaram a me procurar e eu não tinha como pagar. Tive que desaparecer, me esconder, viver como vivo agora. Ele gesticulou para as próprias roupas sujas. Já faz quase 2 anos. 2 anos nas ruas, Carla repetiu, tentando processar a informação. 2 anos sendo tratado como lixo. 2 anos ouvindo que sou preguiçoso, vagabundo, que não quero trabalhar. A amargura na voz dele era palpável. Se essas pessoas soubessem que eu já empreguei mais de 3.000 pessoas, que já construí hospitais e escolas. O senhor construiu hospitais? Construiu o Hospital Santa Maria, aqui no centro. Construí a Escola Municipal Professor Antônio, no bairro Jardim das Flores. Fiz obras sociais que ajudaram milhares de famílias. Havia orgulho na voz dele, mas um orgulho misturado com uma tristeza profunda. E agora estou aqui, dependendo da bondade de uma jovem corajosa para não morrer de fome. Carla sentiu um nó na garganta. A história de Armando a tocou de uma forma que ela não esperava. Não era apenas pena, era admiração por alguém que, mesmo tendo perdido tudo, ainda mantinha a dignidade e a educação. Senhor Armando, o senhor não pode desistir. Ainda tem muito para viver. Para quê? Para passar o resto da vida escondido, com medo de ser encontrado por aqueles homens? Para reconstruir, para mostrar que vale muito mais do que as pessoas pensam. Armando a olhou com uma expressão que misturava surpresa e gratidão. Como a senhora consegue manter essa esperança? Com as dificuldades que tem, cuidando da filha sozinha? Porque eu aprendi que desistir não é opção. Quando minha filha nasceu e descobri que ela precisaria de cuidados especiais, muita gente disse para eu colocá-la em uma instituição. Disseram que eu não daria conta sozinha. Carla parou para limpar uma lágrima. Mas eu não ouvi. E hoje ela está melhorando a cada dia. E que tipo de cuidados especiais? Ela tem uma condição que afeta o desenvolvimento motor. Precisa de fisioterapia, fonoaudiologia, acompanhamento médico constante. É caro, muito caro. Por isso vendo pães todos os dias. Armando ficou em silêncio por alguns minutos, claramente emocionado com a história dela. E o pai dela? Desapareceu quando soube da condição dela. Disse que não tinha nascido para cuidar de criança doente. A dor na voz de Carla era real, mas havia também uma força que impressionou Armando. Mas ela não está doente. Ela é perfeita do jeito que é. Só precisa de mais amor e cuidado. A senhora é uma guerreira, Carla. Não sou guerreira, não. Sou mãe. E mãe não desiste nunca. Foi nesse momento que outros moradores de rua começaram a passar pela esquina. Carla notou que todos cumprimentavam Armando com um respeito diferente. Não era o cumprimento de iguais, mas algo que parecia próximo da reverência. Bom dia, doutor Armando, disse um senhor mais jovem. Doutor? Carla perguntou baixinho. É como me conhecem por aqui. Ainda me tratam assim, mesmo eu não sendo mais nada. Outro homem se aproximou. Doutor Armando, o senhor pode dar uma olhada no João? Ele não está se sentindo bem. Armando hesitou, mas seguiu os homens até um local próximo onde havia várias pessoas em situação similar. Carla, curiosa, decidiu acompanhar de longe. O que ela viu a impressionou profundamente. Armando se ajoelhou ao lado de um senhor idoso que parecia com febre. Examinou-o com cuidado, fez perguntas específicas sobre os sintomas e deu orientações precisas sobre o que fazer. Ele precisa de um hospital, disse Armando. Essa febre pode ser sinal de algo sério. Como vamos levar ele ao hospital, doutor? Eles não atendem gente como a gente. Levem ele ao Hospital Santa Maria. Digam que é encaminhamento meu. O doutor Ricardo ainda trabalha lá, ele vai entender. Carla observou tudo com uma mistura de fascínio e tristeza. Ali estava um homem que claramente tinha conhecimentos médicos, que era respeitado e procurado pelos outros, mas que vivia em condições deploráveis. Quando Armando voltou para junto dela, Carla não conseguiu esconder a admiração. O senhor entende de medicina também? Estudei medicina antes de me formar em administração. Nunca exerci,
mas o conhecimento ficou. Mais uma peça do quebra-cabeça se encaixou na mente de Carla. Armando não era apenas um ex-empresário. Era um homem com múltiplas formações. Alguém que dedicou a vida a ajudar outros de diferentes formas. Por que o senhor não volta para a medicina? Como? Não tenho documentos, não tenho endereço fixo, não tenho como comprovar minha formação. Tudo que provava quem eu era ficou para trás. A conversa foi interrompida pela chegada de Joaquim, o vendedor de doces, que como sempre tinha algo negativo para falar. Carla, você está exagerando nessa história de dar comida de graça. O pessoal já está comentando que você é boba. Deixe o pessoal falar, ela respondeu. Mas Armando percebeu o constrangimento dela. Joaquim, eu posso pagar pelo pão, disse Armando procurando nos bolsos. Com que dinheiro? Joaquim riu. Vocês da rua não têm dinheiro para nada. A frase atingiu Armando em cheio. Carla viu a humilhação nos olhos dele e sentiu raiva. Joaquim, respeite o senhor Armando. Ele é pessoa de bem. Pessoa de bem que vive na rua? Sei. Tudo bem, Carla. Armando interrompeu. Estou acostumado. Mas Carla percebeu que ele não estava acostumado. Cada palavra de desprezo o machucava profundamente. Ela se posicionou ao lado dele, mostrando claramente de que lado estava. Foi quando algo inesperado aconteceu. Um homem bem vestido, de terno escuro, passou pela esquina e parou ao ver Armando. O homem olhou fixamente para ele, como se estivesse tentando ter certeza de algo. Armando percebeu o olhar e ficou visivelmente nervoso. Carla, ele disse baixinho, preciso ir embora. Por quê? O que aconteceu? Aquele homem, eu acho que me reconheceu. Carla olhou na direção do homem de terno, que agora falava no celular enquanto continuava olhando para Armando. Quem é ele? Não sei ao certo, mas pode ser perigoso. Armando se afastou rapidamente, mas antes de desaparecer na multidão, gritou para Carla. Se alguém vier perguntar sobre mim, diga que nunca me viu. E desapareceu entre as pessoas, deixando Carla ali parada, com o coração acelerado e 1000 perguntas na cabeça. O homem de terno se aproximou do carrinho dela. Moça, você conhece aquele senhor que estava aqui agora? Perguntou o homem de terno. Seus olhos calculistas fixos em Carla. O coração dela disparou, mas lembrou das palavras de Armando. Se alguém perguntasse, ela deveria dizer que nunca o viu. Mesmo não entendendo completamente a situação, algo no olhar daquele homem a fez sentir que Armando estava realmente em perigo. Que senhor? Mentiu Carla, tentando manter a voz firme. Aqui passa muita gente. O homem estreitou os olhos. Um senhor de cabelos grisalhos, barba por fazer. Estava conversando com você há pouco. Ah, sim. Um cliente que comprou pão. Não sei o nome dele nem nada. Por que está perguntando? O homem ficou em silêncio por alguns segundos, claramente avaliando se ela estava falando a verdade. É que ele me lembra alguém que estamos procurando há muito tempo. Procurando para quê? Assuntos de negócios pendentes. Respondeu evasivamente. Tirou um cartão do bolso. Se você vê-lo novamente, me ligue neste número. Há uma recompensa boa para quem der informações. Carla pegou o cartão sem ler, apenas para não despertar suspeitas. Tá bom. O homem se afastou, mas continuou observando a região por mais alguns minutos antes de desaparecer. Carla sentiu as pernas tremendo. Que tipo de problema Armando havia se metido para ter gente procurando por ele daquela forma? O resto da manhã passou devagar. Ela vendeu seus pães, mas não conseguiu parar de pensar em Armando. Onde ele estaria agora? Estava seguro? O homem de terno parecia perigoso, e a forma como falou sobre assuntos de negócios pendentes soou como uma ameaça velada. Joaquim, o vendedor de doces, se aproximou dela perto do meio-dia. Carla, que homem de terno era aquele que falou com você hoje de manhã? Não sei. Estava perguntando sobre não sei quem. Cuidado, viu? Gente assim não procura ninguém por bem. E você anda se envolvendo com gente estranha. Dona Marta, a vendedora de frutas, também deu seu palpite. Joaquim tem razão. Você precisa tomar cuidado com esse homem que vive pedindo comida aqui. Pode trazer problema para todo mundo. Carla se irritou. Ele não traz problema nenhum. É uma pessoa de bem. Pessoa de bem não vive na rua, Marta rebateu. Qualquer um pode passar dificuldades na vida. Isso não torna a pessoa má. Joaquim balançou a cabeça. Você é muito ingênua, Carla. Ela não respondeu, mas por dentro estava fervendo.
Como as pessoas podiam ser tão cruéis? Armando era um homem educado, gentil, que até ajudava outros moradores de rua. Mas porque vivia em dificuldades, era automaticamente julgado como alguém perigoso. No final da tarde, quando estava guardando o carrinho, Carla ouviu vozes conhecidas vindo de um beco próximo. Era um grupo de moradores de rua, e entre eles reconheceu a voz de João, o homem que Armando havia examinado pela manhã. "O doutor Armando salvou minha vida", dizia João para os outros. "Se não fosse ele, eu teria morrido de pneumonia. Ele sempre ajuda todo mundo", concordou outro homem. "Já fez curativo em ferida minha? Já deu conselho sobre remédio?" Carla se aproximou discretamente, curiosa para ouvir mais. "Vocês sabem de onde ele veio?" perguntou uma mulher. "Sei que era rico", respondeu João. "Muito rico. Tinha empresa grande, casa bonita, carro importado. E como foi parar na rua? Dívida com gente perigosa, pessoal que não aceita não como resposta." O sangue de Carla gelou. As mesmas pessoas perigosas que Armando havia mencionado. E agora, havia um homem de terno procurando por ele. "Onde ele está agora?" perguntou a mulher. "Ninguém sabe. Ele sumiu de manhã, depois que aquele homem de terno apareceu na esquina da Carla." "Vocês viram o homem de terno também?" Carla se aproximou do grupo. "Moça!" João a cumprimentou. "A senhora é a Carla que dá pão para o doutor Armando?" "Sou eu. Vocês sabem onde ele está?" Os rostos ficaram preocupados. "Ele desapareceu depois que viu aquele homem. Deve estar escondido em algum lugar." "Quem era o homem de terno?" "Não sabemos ao certo, mas o doutor Armando ficou apavorado. Disse que podia ser alguém enviado pelos credores dele." "Credores? As pessoas perigosas para quem ele deve dinheiro", explicou outro homem. "Eles nunca desistiram de procurar ele." Carla sentiu um arrepio na espinha. A situação era muito mais séria do que imaginava. "Vocês acham que ele corre perigo real?" "Muito perigo", João respondeu sombriamente. "Essa gente não perdoa dívida, e o doutor Armando deve uma fortuna para eles. Mas ele já perdeu tudo, não tem mais nada para pagar. Para eles não importa. Enquanto ele estiver vivo, vão continuar procurando." As palavras ecoaram na mente de Carla como um pesadelo. Armando não estava apenas vivendo na rua por circunstâncias difíceis. Estava fugindo por sua vida. "Como vocês sabem de tudo isso?" "O doutor Armando contou para alguns de nós", explicou João. "Ele precisa de gente de confiança por perto para avisar se aparecer alguém suspeito. E apareceu hoje. Apareceu. Por isso ele sumiu." Carla tirou o cartão do bolso, aquele que o homem de terno havia dado. Pela primeira vez, leu o que estava escrito. Rafael Costa, cobranças especiais. O sangue dela gelou completamente. Cobranças especiais. Não precisava ser muito inteligente para entender o que isso significava. "Vocês conhecem esse nome?" Mostrou o cartão para o grupo. Os rostos empalideceram. João pegou o cartão com as mãos tremendo. "Esse homem é muito perigoso, moça. Muito perigoso mesmo." "Como assim?" "Ele trabalha para os agiotas mais temidos da cidade. Se ele está procurando o doutor Armando, é porque recebeu ordem para encontrá-lo a qualquer custo." Carla sentiu as pernas bambearem. Sem perceber, havia se envolvido em algo muito maior e mais perigoso do que imaginava. E Armando, o homem gentil que ela havia aprendido a admirar, estava no centro de tudo isso. "O que eu faço agora?" perguntou, mais para si mesma que para o grupo. "Reze para o doutor Armando estar bem escondido", respondeu João. "E torça para que esse Rafael não volte para fazer mais perguntas." Naquela noite, Carla mal conseguiu dormir. Ficou pensando em Armando, imaginando onde ele poderia estar, se estava seguro, se tinha comida, se tinha onde se proteger do frio. A imagem do homem educado e gentil contrastava brutalmente com a realidade de alguém que vivia fugindo de pessoas perigosas. Pela primeira vez desde que o conheceu, ela realmente entendeu a dimensão da tragédia que havia destruído a vida dele. Não era apenas uma questão de perder dinheiro ou status social. Era uma questão de sobrevivência. E agora, de alguma forma, ela também havia se tornado parte dessa história. O cartão de Rafael Costa guardado em sua bolsa era a prova de que não havia mais volta. Ela estava envolvida, quisesse ou não. A pergunta que não queria calar era: o que faria quando Armando voltasse?
porque tinha certeza de que ele voltaria. Homens como ele não abandonavam as poucas pessoas que os tratavam com dignidade. Mas quando ele voltasse, ela estaria preparada para protegê-lo? E será que seria possível proteger alguém de inimigos tão poderosos? As respostas viriam em breve. Muito mais breve do que ela imaginava. 3 dias se passaram sem nenhum sinal de Armando. Carla chegava mais cedo na esquina da Rua das Flores. Ficava até mais tarde, mas ele simplesmente havia desaparecido. A preocupação crescia a cada hora que passava, especialmente depois das revelações sobre Rafael Costa e os perigos que Armando enfrentava. Na manhã do 4º dia, enquanto arrumava seus pães, Carla ouviu passos apressados se aproximando. Era João, o morador de rua que Armando havia ajudado dias atrás. "Carla!" ele chamou claramente agitado. "Preciso falar com você." "O que aconteceu, João? Vocês encontraram o Armando?" "Não encontramos ele, mas descobrimos uma coisa muito importante." João olhou para os lados, verificando se ninguém estava escutando. "Aquelas pessoas perigosas não estão procurando o Dr. Armando só por causa da dívida." O coração de Carla acelerou. "Como assim?" "Eles descobriram que ainda existe dinheiro escondido em nome dele. Muito dinheiro." A revelação atingiu Carla como um raio. "Que dinheiro? Ele perdeu tudo." Foi o que todos pensaram, inclusive ele. Mas um homem que trabalhou na empresa dele apareceu ontem no local onde ficamos. Disse que o Dr. Armando tinha contas bancárias que ninguém sabia, nem mesmo a família. Carla tentou processar a informação. Contas secretas? Não secretas. Contas que ele abriu em nome de uma empresa subsidiária anos atrás, antes dos problemas começarem. Quando tudo desmoronou, essas contas ficaram esquecidas no meio da papelada. E quanto dinheiro seria? João baixou a voz ainda mais. O homem falou em milhões, Carla. Milhões de reais parados há anos. A informação era tão chocante que Carla precisou se apoiar no carrinho. Armando, o homem que vivia nas ruas pedindo pão, ainda tinha acesso a uma fortuna? E se tinha, por que continuava sofrendo daquela forma? Ele sabe disso? Aparentemente não. O homem disse que só descobriu agora, mexendo nos arquivos antigos da empresa. Mas os agiotas também descobriram. Como os agiotas souberam? Alguém vazou a informação. Provavelmente algum funcionário que ainda tinha acesso aos documentos e vendeu a informação para eles. Carla sentiu um arrepio. A situação havia se tornado infinitamente mais perigosa. Não era mais apenas uma dívida antiga. Era uma caçada por milhões de reais. "João, onde está esse homem que trouxe a notícia?" "Ele disse que ia procurar o Dr. Armando para contar tudo. Se chamava Roberto, era sócio dele nos tempos bons. E vocês sabem onde o Armando pode estar escondido?" João hesitou. "Temos uma ideia. Existe um lugar abandonado perto do rio, onde alguns de nós vão quando as coisas ficam muito perigosas. Se ele está se escondendo mesmo, deve estar lá. Pode me levar até lá?" "É perigoso, moça. Se os homens do Rafael Costa estão procurando, podem estar vigiando todos os lugares." Carla olhou para seu carrinho de pães, depois para João. A decisão já estava tomada no seu coração. "Vou assim mesmo. Preciso ter certeza de que ele está bem. Então vamos agora, antes que o movimento das ruas aumente." Carla guardou rapidamente os pães no carrinho e seguiu João através de becos e ruas secundárias. Eles caminharam por quase meia hora até chegarem a uma região mais afastada, próxima ao rio que cortava a cidade. O local era desolado, cheio de prédios abandonados e terrenos vazios. João a conduziu até um galpão velho, com paredes descascadas e janelas quebradas. "É aqui", sussurrou. "Se ele estiver na cidade, vai estar aqui." Entraram com cuidado. O galpão estava escuro e cheirava a umidade. Mas conforme os olhos se acostumaram à penumbra, Carla conseguiu ver algumas pessoas espalhadas pelo espaço. E lá, no fundo, sentado sozinho contra uma parede, estava Armando. Ele estava diferente, mais abatido que nunca, como se os últimos dias tivessem sugado o pouco de energia que ainda lhe restava. Quando viu Carla se aproximando, seus olhos se encheram de lágrimas. "Carla, o que você está fazendo aqui?" "Procurando você. Estava preocupada. Você não deveria ter vindo. É muito perigoso." "Perigoso para quem? Para mim ou para você?" Armando baixou a cabeça. "Para todos nós. Eles não vão parar até me encontrar."
Foi quando uma voz conhecida ecoou pela entrada do galpão. Armando! Armando Silva! Todos no galpão ficaram em alerta. Era a voz de um homem mais velho, mas que soava amigável. Armando levantou a cabeça surpreso. Roberto! Ele chamou de volta. Um homem de aproximadamente 60 anos, bem vestido, mas com roupas simples, entrou no galpão. Quando viu Armando, correu na direção dele. Meu amigo, finalmente te encontrei! Armando se levantou e os dois se abraçaram emocionalmente. Carla percebeu que era um reencontro de pessoas que se importavam genuinamente uma com a outra. Roberto, o que você está fazendo aqui? Como me encontrou? Tenho procurado você há meses, Armando. Há meses. Quando soube que você estava vivo, eu não morri, mas talvez fosse melhor se tivesse morrido. Não fale isso, Roberto o repreendeu. Ainda mais agora que descobriu uma coisa que vai mudar tudo. Armando olhou para ele com desconfiança. Que coisa? As contas da Silva Subsidiária. Você lembra das contas que abriu para o projeto do shopping? Que contas? Roberto, eu perdi tudo. Não sobrou nada. Sobrou sim. As contas da subsidiária nunca foram mexidas. Quando a empresa principal faliu, essas contas ficaram esquecidas. Armando, há mais de 8 milhões de reais parados lá. O silêncio que se fez no galpão foi ensurdecedor. Armando ficou olhando para Roberto como se não tivesse entendido as palavras. 8 milhões? Repetiu em um sussurro. 8,2 milhões para ser exato. O dinheiro está lá há anos rendendo juros. É seu por direito. Carla viu as pernas de Armando bambearem. Ele se apoiou na parede, claramente em choque com a revelação. Mas, se o dinheiro está lá, por que eu não posso acessar? Pode sim. Só precisa regularizar sua documentação e ir ao banco. O problema é... Qual problema? Roberto hesitou antes de responder. Os agiotas descobriram. Alguém vazou a informação e agora eles sabem que você tem como pagar a dívida. Como eles souberam? Suspeito que foi seu enteado, Marcos. Ele ainda tem contatos na empresa e parece que vendeu a informação para quitar algumas dívidas próprias. O rosto de Armando se contraiu de dor. Marcos fez isso? Infelizmente sim. E agora a situação ficou muito mais complicada. Por quê? Porque eles não vão mais aceitar você fugindo ou se escondendo. Sabem que você pode pagar, então vão te caçar até encontrar. E Carla, que havia escutado tudo em silêncio, finalmente falou. Então a solução é pagar a dívida? Roberto olhou para ela, percebendo sua presença pela primeira vez. E você é? Uma amiga, Armando respondeu rapidamente. Uma pessoa muito especial que me ajudou quando eu mais precisei. Bem, Roberto continuou, teoricamente pagar resolveria o problema. Mas há complicações. Que complicações? A dívida original era de 2 milhões. Com juros acumulados em quase 2 anos, agora está em mais de 6 milhões. Sobraria um pouco mais de 2 milhões para Armando reconstruir a vida. 2 milhões ainda é muito dinheiro, Carla observou. É sim, mas o problema maior é outro. Qual? Roberto respirou fundo antes de responder. Para acessar o dinheiro, Armando precisa sair do esconderijo, regularizar documentos, ir ao banco. E eles estão vigiando todos esses lugares. A realidade da situação era cruel. Armando tinha acesso a uma fortuna que poderia resolver todos os problemas. Mas para chegar até ela, precisava se expor exatamente às pessoas que queriam encontrá-lo. É uma armadilha perfeita, murmurou Armando. Eles sabem que eu não tenho escolha. Tem escolha sim, disse uma voz firme atrás deles. Todos se viraram. Era Carla quem havia falado, e havia uma determinação nos olhos dela que surpreendeu a todos. Que escolha? Perguntou Armando. A escolha de não enfrentar isso sozinho. A escolha de não enfrentar isso sozinho, repetiu Carla, olhando diretamente para Armando e Roberto. Os dois homens a encararam com surpresa. Havia uma determinação na voz dela que nenhum deles esperava de uma vendedora de pães que mal conhecia a situação completamente. Carla, Armando disse suavemente, você não entende o perigo que isso representa. Essas pessoas são capazes de qualquer coisa. Entendo perfeitamente. Por isso mesmo você não pode enfrentar sozinho. Roberto se aproximou dela. Moça, com todo respeito, isso não é brincadeira. Estamos falando de agiotas profissionais, gente que tem conexões perigosas na cidade inteira. E vocês acham que eu não sei o que é enfrentar dificuldades? Carla respondeu com firmeza.
Vocês acham que é fácil ser mãe solteira? Batalhar todo dia para pagar tratamento médico? Aguentar a humilhação de todo mundo que acha que pobre não tem direito a nada? A resposta dela deixou os dois homens em silêncio. Havia uma força genuína naquelas palavras, nascida de anos de luta real. A diferença, continuou Carla, é que eu nunca tive 8 milhões de reais para me ajudar. Vocês têm. E eu tenho algo que vocês perderam. Eu não sou procurada por ninguém. Armando começou a entender o raciocínio dela. Você está sugerindo... Estou sugerindo que eu vá ao banco. Roberto balançou a cabeça imediatamente. Impossível. As contas estão em nome dele. Só ele pode movimentar. E se ele me der uma procuração? Procuração para quê? Armando perguntou. Para eu representá-lo legalmente. Ir ao banco, resolver a documentação, acessar o dinheiro? Roberto ficou pensativo. Teoricamente seria possível, mas... Mas o quê? Mas para fazer uma procuração válida, Armando precisa ir a um cartório. E os cartórios certamente estão sendo vigiados. Não todos, disse uma voz atrás deles. Todos se viraram. Era João, que havia escutado toda a conversa. Tem um cartório pequeno no bairro Vila Nova. Muito longe do centro, num lugar que eles não vão pensar em vigiar. Como você sabe disso? Roberto perguntou. Porque já fui lá resolver uns papéis. É um lugar simples, onde só vai gente do bairro mesmo. Carla sentiu uma fagulha de esperança. Seria possível chegar lá sem ser visto? Se formos de madrugada, usando ruas secundárias, talvez sim, João respondeu. Armando ainda hesitava. Carla, se algo der errado, você pode se machucar. Não posso permitir isso. Armando, ela disse, tocando levemente no braço dele. Você me deu dignidade quando ninguém mais dava. Me tratou com respeito quando eu estava sendo humilhada pelos outros vendedores. Agora deixe eu retribuir. Os olhos de Armando se encheram de lágrimas. Não é questão de retribuir nada. Então é questão de fazer o que está certo. E o que está certo é você sair dessa situação e poder ajudar outras pessoas como sempre fez. Roberto observava a troca entre eles com admiração crescente. Sabe de uma coisa? Talvez ela tenha razão. Roberto? Armando, em todos os anos que trabalhamos juntos você sempre dizia que as melhores soluções vêm de onde a gente menos espera. Talvez seja isso. Mas se eles desconfiarem dela... Eles não vão desconfiar, Carla interrompeu. Sou só uma vendedora de pães. Quem vai imaginar que estou envolvida com milhões de reais? A lógica era irrefutável. João concordou. Ela tem razão. Ninguém vai suspeitar de uma mulher simples indo ao banco resolver papelada. E se der certo, Roberto completou, Armando pode quitar a dívida e ficar livre. E se der errado? Se der errado, Carla disse com convicção. Pelo menos tentamos. Porque ficar escondido para sempre não é vida. Armando olhou ao redor do galpão abandonado, para as pessoas que viviam escondidas ali, para as condições deploráveis em que todos sobreviviam. Ela tinha razão. Aquilo não era vida. Está bem, ele disse finalmente. Vamos tentar. Roberto sorriu pela primeira vez em dias. Então precisamos planejar tudo nos mínimos detalhes. Por onde começamos? Carla perguntou. Primeiro, vamos ao cartório fazer a procuração. Depois, Carla vai à agência central do Banco Regional, saca o dinheiro e nós entramos em contato com os credores para negociar. E onde nos encontramos depois? Num lugar público com muita gente, para que seja mais difícil acontecer alguma coisa. João sugeriu. A praça central no fim da tarde é sempre lotada. Perfeito, Roberto concordou. Carla saca o dinheiro pela manhã, encontra a gente na praça e resolvemos tudo de uma vez. E se os agiotas não aceitarem a negociação? Eles vão aceitar, Roberto respondeu com segurança. 6 milhões à vista é mais do que eles esperavam receber. Vão aceitar e deixar Armando em paz. Carla sentiu o coração acelerar. A ideia de carregar tanto dinheiro a assustava, mas a alternativa era deixar Armando vivendo como fugitivo para sempre. Quando fazemos isso? Amanhã, Armando disse decisivamente. Não dá para esperar mais. A cada dia que passa, eles ficam mais próximos de me encontrar. Então amanhã de madrugada vamos ao cartório, Roberto confirmou. Carla, você tem certeza disso? Tenho certeza. E sua filha? Quem vai cuidar dela enquanto você estiver resolvendo isso? Minha vizinha pode ficar com ela por algumas horas. Ela já fez isso antes quando Letícia precisou ir ao médico.
Armando pegou as mãos de Carla entre as suas. Obrigado. Não tenho palavras para agradecer o que você está fazendo. Você não precisa de palavras. Precisa de uma chance de recomeçar. E eu vou te dar essa chance. Naquela noite, no galpão abandonado, ninguém conseguiu dormir direito. Armando ficou acordado pensando em como sua vida poderia mudar nas próximas horas. Depois de quase 2 anos vivendo como um fantasma, poderia finalmente voltar a ser uma pessoa normal. Carla, deitada numa improvisada cama de papelões que os moradores de rua haviam arranjado para ela, pensava na filha. Se tudo desse certo, talvez pudesse conseguir um emprego melhor, um tratamento ainda mais adequado para Letícia. Mas se desse errado... Ela afastou os pensamentos negativos. Não podia se dar ao luxo de duvidar agora. Roberto passava em revista todos os detalhes do plano, procurando falhas, tentando prever problemas. Conhecia bem o mundo dos negócios e sabia que imprevistos sempre aconteciam. João e os outros moradores de rua cochichavam baixinho, impressionados com a coragem daquela mulher que mal conheciam, mas que estava disposta a arriscar tudo por Armando. Quando o sol nasceu, todos já estavam acordados. Era hora de colocar o plano em ação. Vocês estão prontos? Perguntou Roberto. Prontos, Carla respondeu por todos. Armando a abraçou mais uma vez. Carla, se algo der errado... Nada vai dar errado. Ela o interrompeu. Hoje você recupera sua vida, e eu vou estar lá para ver isso acontecer. Eles saíram do galpão quando a cidade ainda estava despertando. O cartório do bairro Vila Nova abriria em 2 horas, e eles tinham um encontro com o destino. Nenhum deles sabia que, naquele exato momento, Rafael Costa estava recebendo uma ligação que mudaria completamente os rumos de tudo que haviam planejado. A ligação que Rafael Costa havia recebido na madrugada anterior mudou completamente o jogo. Do outro lado da linha, uma voz que ele conhecia bem trouxe informações que o deixaram em estado de alerta máximo. Encontramos o paradeiro dele, disse a voz. Está escondido num galpão perto do rio junto com alguns outros. E tem mais. Descobrimos que uma mulher está ajudando ele. Que mulher? Uma vendedora de pães. Carla alguma coisa. Parece que ela está envolvida no plano para sacar o dinheiro. Rafael sorriu friamente. Interessante. E onde eles pretendem fazer isso? Estão planejando ir ao cartório do bairro Vila Nova hoje de manhã. Depois à agência central do Banco Regional. Perfeito, vamos estar esperando. Enquanto Rafael organizava sua estratégia, Carla, Armando, Roberto e João caminhavam pelas ruas vazias em direção ao cartório. O sol ainda estava baixo no horizonte e a cidade parecia adormecida. Eles haviam escolhido um caminho tortuoso, passando por becos e ruas secundárias para evitar qualquer possibilidade de serem vistos. Está tudo bem? Carla perguntou para Armando, que parecia tenso. Estou nervoso, ele admitiu. Faz muito tempo que não assino nenhum documento oficial. É estranho voltar a existir legalmente. Você nunca deixou de existir, ela respondeu. Só estava escondido. Roberto, que caminhava à frente verificando se havia algum perigo, acenou para que parassem. O cartório está logo ali. Vou verificar se está tudo normal. Ele se aproximou da pequena construção comercial onde funcionava o cartório Nova Esperança. Era um lugar simples, exatamente como João havia descrito. Roberto observou por alguns minutos, não viu nada suspeito, e fez sinal para os outros se aproximarem. Parece seguro, sussurrou. Entraram no cartório quando ele abriu, às 8 horas em ponto. A funcionária, uma senhora simpática chamada Dona Rosa, os recebeu sem desconfiança. Para ela, eram apenas pessoas comuns resolvendo documentação. Precisamos fazer uma procuração, explicou Roberto. Que tipo de procuração? Para a movimentação bancária. A senhora Carla vai representar o senhor Armando em algumas transações. Dona Rosa preparou os documentos sem fazer perguntas. Em meia hora, tudo estava resolvido. Carla agora tinha poderes legais para representar Armando em qualquer banco. Pronto, disse a funcionária, entregando os papéis. Está tudo certinho. Eles saíram do cartório com a sensação de que a primeira parte do plano havia sido executada perfeitamente. O próximo passo era o mais arriscado. Ir ao banco e sacar os 8.200.000 reais. Agora vamos nos separar, instruiu Roberto. Carla vai ao banco sozinha como planejamos.
Nós vamos direto para a Praça Central e esperamos lá. Tem certeza de que vai ficar tudo bem? Armando perguntou para Carla. Vai ficar. Ela respondeu com uma confiança que não sentia completamente. Nos vemos na praça no fim da tarde. Carla tomou um ônibus em direção ao centro da cidade, onde ficava a agência principal do Banco Regional. Durante o trajeto, tentou controlar os nervos. Nunca havia entrado numa agência bancária para sacar mais do que algumas centenas de reais. Agora estava prestes a retirar uma fortuna. Chegou ao banco por volta das 10 horas. O prédio era imponente, todo de vidro e mármore. Carla se sentiu pequena diante daquela grandiosidade, mas respirou fundo e entrou. Na recepção, explicou que precisava fazer uma movimentação numa conta empresarial. Foi encaminhada para o setor de clientes especiais, onde um gerente chamado Eduardo a atendeu. A senhora tem procuração para movimentar esta conta? Ele perguntou, analisando os documentos. Tenho sim. Eduardo verificou tudo cuidadosamente. A procuração estava perfeita. Os dados conferiam, não havia nada irregular. Qual o valor que a senhora deseja sacar? 8.200.000 reais. O gerente quase engasgou. Com licença? 8.200.000 reais. É o valor total disponível na conta. Senhora, esse é um valor muito alto. Preciso confirmar algumas informações e seguir protocolos de segurança. Carla sentiu o coração disparar. Que tipo de protocolo? Para valores acima de 1 milhão, precisamos de autorização da diretoria e comunicação aos órgãos competentes. Vai levar algumas horas. Algumas horas? Sim. A senhora pode voltar amanhã que estará tudo pronto. Não posso voltar amanhã, Carla disse, tentando controlar o desespero na voz. Precisa ser hoje. Eduardo hesitou. Bem, posso tentar acelerar o processo, mas vai demorar pelo menos até o final da tarde. Tudo bem, eu espero. O que Carla não sabia era que, naquele exato momento, Rafael Costa estava estacionando seu carro na frente do banco. Ele havia decidido não esperar na praça. Se ela estava lá dentro sacando o dinheiro, era melhor interceptá-la na saída. Dentro do banco, Carla passou horas aguardando. Eduardo ia e vinha, conversava com superiores, fazia ligações. O processo era lento e burocrático, mas finalmente, por volta das 4 da tarde, tudo foi aprovado. Pronto, senhora Carla, disse Eduardo. O valor está liberado. Como a senhora prefere receber? Como assim? Cheque administrativo, transferência ou dinheiro em espécie? Carla não havia pensado nisso. Dinheiro em espécie é possível? É, mas para esse valor, precisaríamos de alguns dias para providenciar as cédulas. Então, cheque administrativo. Eduardo preparou 2 cheques administrativos com todo cuidado. Um no valor de 6.000 ou R$1.000, destinado ao pagamento dos credores, e outro de 2.200.000 reais, para Armando usar como quisesse. Carla segurou os documentos com as mãos tremendo. Obrigada, ela disse guardando o cheque na bolsa. De nada, e parabéns pela movimentação. Deve ser para algum investimento importante. É, Carla respondeu vagamente. Muito importante. Saiu do banco, já era quase 5 da tarde. Estava atrasada para o encontro na praça, mas tinha uma boa razão. Carregava na bolsa a solução para todos os problemas de Armando. Foi quando viu Rafael Costa encostado num carro preto, olhando diretamente para ela. O sangue de Carla gelou. Ele não estava sozinho. Havia mais 2 homens com ele, todos de terno escuro, todos com expressões que não deixavam dúvidas sobre suas intenções. Senhora Carla. Rafael se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. Que coincidência encontrá-la aqui. Não é coincidência nenhuma, ela respondeu, surpreendendo-se com a própria coragem. Vocês estavam me esperando. Inteligente. Gosto disso. Rafael parou bem na frente dela. Imagino que tenha algo na bolsa que nos interessa. Não sei do que está falando. Claro que sabe. 8.200.000 reais em cheque administrativo. Dinheiro que pertence ao nosso devedor, Armando Silva. Carla sentiu as pernas bambearem, mas não demonstrou fraqueza. E se eu tiver? O que vocês vão fazer? Nada demais. Só queremos nosso dinheiro de volta. 6 milhões para quitar a dívida. Os outros 2, vocês podem ficar. Vocês não vão fazer nada com o Armando?
Se ele pagar o que deve, não faremos nada. Negócio é negócio. Carla hesitou. Por um lado, entregar o cheque resolveria todos os problemas. Por outro, significava confiar em pessoas que haviam perseguido Armando por anos. Como sei que vão cumprir a palavra? Rafael riu. Não sabe, mas também não tem muita escolha. Foi quando uma voz familiar ecoou atrás deles. Na verdade, ela tem sim. Todos se viraram. Era Armando, acompanhado por Roberto e mais de 20 moradores de rua. Eles haviam ficado preocupados com o atraso de Carla e vieram procurá-la. Armando Silva, Rafael disse, visivelmente satisfeito. Finalmente saiu do esconderijo. Saí porque não vou deixar vocês machucarem uma mulher inocente que só tentou me ajudar. Que tocante. Onde está nosso dinheiro? Armando olhou para Carla, que acenou discretamente, mostrando que tinha o cheque. Tenho seu dinheiro. 6 milhões, como vocês pediram. Ótimo. Então vamos resolver isso de uma vez. Não aqui, Armando disse. Muita gente, muito movimento. Vamos para a Praça Central. Lá fazemos a troca. Rafael concordou. Boa ideia, mais reservado. O grupo se dirigiu para a praça, uma procissão estranha composta por agiotas, um ex-empresário, uma vendedora de pães e dezenas de moradores de rua. As pessoas na rua paravam para olhar, intrigadas com aquela movimentação incomum. Na praça, Rafael estendeu a mão. O cheque. Armando fez sinal para Carla que, hesitante, entregou o documento. Rafael examinou cuidadosamente, verificou a autenticidade e sorriu satisfeito. Perfeito. 6 milhões para quitar a dívida. Ele guardou o cheque no paletó. Armando Silva, vocês estão livres. E os 2 milhões restantes? Esses são seus. Considerem um bônus por terem pago tudo de uma vez. Carla não acreditou no que ouviu. Vocês vão deixar 2 milhões para ele? Somos homens de palavra, Rafael respondeu. A dívida era de 6 milhões. Foi paga. O resto não nos interessa. Armando não conseguiu esconder a emoção. Depois de quase 2 anos fugindo, vivendo com medo, finalmente estava livre. E ainda tinha 2 milhões para reconstruir sua vida. Obrigado, ele disse para Rafael. Não me agradeça. Agradeça a ela, Rafael apontou para Carla. Se não fosse a coragem desta mulher, você ainda estaria escondido em galpões abandonados. Depois disso, Rafael e seus homens foram embora. Armando ficou ali na praça, cercado pelos amigos das ruas, com Carla ao lado e Roberto sorrindo emocionado. Conseguimos, Roberto disse. Finalmente conseguimos. Conseguimos, Armando repetiu, mas olhando diretamente para Carla. Mas principalmente você conseguiu. Você me salvou. Nós nos salvamos, ela corrigiu. Um ajudou o outro. João e os outros moradores de rua começaram a comemorar. Para eles, a vitória de Armando era uma vitória de todos. Provava que era possível sair do fundo do poço, que ainda havia esperança mesmo nas situações mais difíceis. E agora? Carla perguntou. O que você vai fazer com 2 milhões de reais? Armando olhou ao redor, para aquelas pessoas que haviam sido sua família durante os piores anos de sua vida. Olhou para Carla, que havia arriscado tudo por um quase desconhecido. Olhou para Roberto, o amigo leal que nunca desistiu de procurá-lo. Vou fazer o que sempre deveria ter feito, ele respondeu. Vou usar o dinheiro para ajudar quem realmente precisa. Como assim? Vou criar um centro de apoio para pessoas em dificuldades. Um lugar onde quem perdeu tudo possa reconstruir a vida com dignidade. Carla sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sério? Seríssimo. E quero que você seja minha sócia neste projeto. Armando, Carla, você me ensinou que a verdadeira riqueza não está no dinheiro que temos, mas na capacidade de ajudar outras pessoas. Agora quero aplicar essa lição. Roberto aplaudiu a ideia. João e os outros moradores também demonstraram apoio. Ali naquela praça, nascia algo muito maior que uma simples quitação de dívida. Nascia a esperança de que pessoas boas, trabalhando juntas, podiam realmente mudar o mundo ao seu redor. Então temos muito trabalho pela frente, Carla disse, enxugando as lágrimas. Temos, Armando concordou. E mal posso esperar para começar. Naquele final de tarde, enquanto o sol se punha sobre a cidade, um grupo de pessoas improváveis planejava como usar 2 milhões de reais para transformar vidas. Era o início de algo extraordinário.
Mas ainda havia uma surpresa que mudaria tudo mais uma vez. A surpresa que mudaria tudo chegou 3 dias depois do encontro na praça. Carla estava em casa brincando com Letícia quando alguém bateu na porta. Era Roberto, mas ele não estava sozinho. Com ele havia uma mulher elegante, de aproximadamente 40 anos, com os olhos vermelhos de quem havia chorado muito. Carla, esta é Helena, disse Roberto, filha do Armando. O coração de Carla quase parou. A filha que havia abandonado Armando nos momentos mais difíceis estava ali, na sua porta. Posso entrar? Helena perguntou, a voz embargada. Claro. Sentaram-se na sala simples de Carla. Helena olhava ao redor com curiosidade, claramente impressionada com a simplicidade do local onde vivia a mulher que havia salvado seu pai. Roberto me contou tudo, Helena começou. Como você ajudou meu pai, como arriscou sua vida por ele. Fiz o que qualquer pessoa faria. Não, Carla. Você fez o que eu deveria ter feito. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Abandonei meu pai quando ele mais precisou de mim. Tive medo das dívidas, medo dos problemas, medo de perder o que tinha. Carla não sabia o que dizer. A dor no rosto daquela mulher era genuína. Passei quase 2 anos procurando por ele. Helena continuou. Contratei detetives, publiquei anúncios, ofereci recompensas. Mas ele havia desaparecido completamente. E por que está aqui agora? Porque Roberto me contou onde ele está. E eu preciso pedir perdão, preciso tentar consertar o que fiz de errado. Roberto se inclinou para a frente. Helena vendeu tudo o que tinha para ajudar a procurar o pai. A casa, os carros, até as joias da mãe. Ela realmente se arrependeu. Mas será que é tarde demais? Helena perguntou para Carla. Será que ele pode me perdoar? Só tem uma forma de descobrir. Carla respondeu. Vamos até ele. 1 hora depois, os 3 estavam no pequeno hotel onde Armando havia se instalado depois de resolver a situação com os agiotas. Ele havia alugado um quarto simples, nada luxuoso, apenas um lugar digno para ficar enquanto planejava o centro de apoio social. Carla bateu na porta. Armando, sou eu. Carla, entre. Quando a porta se abriu e Armando viu Helena, seu rosto ficou pálido. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Pai e filha se olhavam como se estivessem vendo fantasmas. Helena? Armando sussurrou. Oi, pai. As 2 palavras quebraram todas as barreiras. Helena correu para o pai e o abraçou com força, chorando desesperadamente. Armando, inicialmente rígido, aos poucos retribuiu o abraço. Pai, me perdoa. Me perdoa por ter sido tão covarde. Helena. Não. Deixa eu falar. Você sempre foi um pai incrível. Me criou sozinho depois que mamãe partiu, me deu tudo que tinha, me ensinou valores. E quando você mais precisou, eu te abandonei. Armando afastou a filha para olhá-la nos olhos. Você estava com medo. Era uma situação muito difícil. Isso não justifica. Você teria morrido nas ruas. E eu nem saberia. Mas não morri. E agora estamos aqui. Helena secou as lágrimas. Roberto me contou sobre o centro social que você quer criar. Quero ajudar. Helena, você não precisa... Preciso sim. Deixe eu fazer parte disso. Deixe eu ajudar a consertar as coisas. Carla, que assistia tudo emocionada, se aproximou. Armando, ela pode ser uma grande aliada para o projeto. Como assim? Helena explicou. Eu trabalho há anos com publicidade e marketing. Posso ajudar a divulgar o centro, conseguir doações, organizar eventos beneficentes. Roberto também se animou. E eu posso cuidar da parte financeira como sempre fiz. Armando olhou ao redor, para aquelas 3 pessoas que, cada uma à sua maneira, estavam se oferecendo para ajudá-lo a transformar uma tragédia pessoal em algo positivo para centenas de outras pessoas. Então vamos fazer isso juntos, ele disse finalmente. Nos meses seguintes, o projeto tomou forma de maneira impressionante. O Centro de Apoio Social. Armando Silva foi inaugurado em um prédio amplo no centro da cidade, com capacidade para atender mais de 500 famílias por mês. Carla assumiu a coordenação geral, aplicando sua experiência de vida e sua capacidade de conectar com pessoas em dificuldades. Helena cuidou da divulgação e captação de recursos. Roberto gerenciou as finanças com a mesma competência dos tempos da empresa. E Armando se dedicou ao que sempre fizera melhor:
Ajudar pessoas. No dia da inauguração, centenas de pessoas se reuniram para celebrar. Estavam lá João e todos os moradores de rua que haviam apoiado Armando nos momentos mais difíceis. Joaquim e Dona Marta, os vendedores que antes criticavam Carla, agora a admiravam publicamente. Funcionários da antiga empresa de Armando, que nunca perderam a admiração pelo antigo chefe. E dezenas de famílias que já haviam sido ajudadas pelo centro. Quando comecei a vender pães naquela esquina, disse Carla durante seu discurso, jamais imaginei que um simples gesto de bondade poderia gerar tanta transformação. A plateia aplaudiu emocionada. Aprendi que não importa quão pouco você tem, sempre é possível dividir. E quando dividimos, multiplicamos. Armando subiu ao palco para falar. Há 2 anos perdi tudo que achava importante. Dinheiro, status, reconhecimento social. Mas foi justamente quando não tinha mais nada que encontrei o que realmente importa. Ele apontou para Carla, Helena e Roberto. Encontrei pessoas dispostas a me aceitar como eu era, não pelo que eu tinha. Hoje, este centro não é meu, é nosso. É de todos vocês que acreditam que pequenos gestos podem gerar grandes mudanças. A emoção tomou conta do ambiente quando João, representando os moradores de rua, subiu ao palco. Dr. Armando me ensinou que não importa onde você está na vida, sempre pode ajudar alguém. E Dona Carla me mostrou que bondade não tem classe social. As lágrimas eram visíveis em praticamente todos os rostos presentes. Mas a surpresa maior ainda estava por vir. Helena se aproximou do microfone. Gostaria de fazer um anúncio especial, disse ela. Meu pai não sabe disso ainda, mas conseguimos uma doação muito especial para o centro. Armando a olhou intrigado. Marcos, meu irmão adotivo, que foi responsável por muitos dos problemas que levaram papai à ruína, se arrependeu profundamente do que fez. Ele conseguiu recuperar parte dos bens da empresa e decidiu doar tudo para o centro social. A plateia ficou em silêncio, absorvendo a informação. São mais 3 milhões de reais, que garantirão o funcionamento do centro pelos próximos 10 anos. Armando ficou boquiaberto. O filho que o havia traído estava tentando se redimir da única forma possível. Ele pediu para eu entregar esta carta. Helena continuou, estendendo um envelope para o pai. Armando abriu a carta com mãos trêmulas e leu em voz alta. Pai, sei que não mereço seu perdão, mas espero que possa aceitar esta forma de pedir desculpas. O dinheiro que deveria ter sido seu desde o início agora vai ajudar pessoas como você ajudou a mim durante toda a minha infância. Talvez assim eu possa honrar um pouco dos valores que você tentou me ensinar. Com amor e arrependimento, Marcos. Não havia olhos secos no auditório. Carla se aproximou de Armando. O que você vai fazer? Vou aceitar a doação. Ele respondeu. Não por mim, mas pelas centenas de pessoas que serão ajudadas com esse dinheiro. E quanto ao Marcos? Armando pensou por alguns instantes. Vou visitá-lo, conversar com ele. Afinal, perdoar é parte do processo de cura. Helena sorriu através das lágrimas. Pai, você é incrível. Não sou incrível. Só aprendi que guardar rancor machuca mais quem guarda do que quem fez o mal. 2 anos depois da inauguração, o Centro de Apoio Social Armando Silva havia se tornado referência nacional. Carla foi convidada para palestrar em universidades sobre empreendedorismo social. Helena abriu sua própria agência de marketing voltada exclusivamente para projetos sociais. Roberto voltou ao mundo empresarial, mas agora como consultor para empresas que queriam desenvolver responsabilidade social. E Armando? Armando encontrou sua verdadeira vocação. Todas as manhãs, chegava cedo ao centro e passava o dia conversando com pessoas em dificuldades, oferecendo não apenas ajuda material, mas principalmente esperança. Em uma tarde ensolarada, Carla o encontrou no jardim do centro, lendo para um grupo de crianças cujas famílias estavam sendo atendidas pelos programas sociais. Como se sente? Ela perguntou quando as crianças foram embora. Completo, ele respondeu. Pela primeira vez na vida, me sinto realmente completo. Mesmo tendo perdido tanto, principalmente por ter perdido tanto. Se não tivesse perdido tudo, nunca teria descoberto o que realmente importa. E o que importa? Você sabe. Ele sorriu. Você me ensinou isso naquela esquina, oferecendo um pão para quem tinha fome. Carla olhou ao redor, para o centro movimentado,
para as dezenas de famílias sendo atendidas, para os voluntários trabalhando com alegria, para as crianças brincando no pátio. Sabe o que mais me impressiona? Ela disse. O quê? Tudo isso começou com um pão, um simples pão oferecido a um desconhecido. Não foi o pão que começou isso, Armando corrigiu. Foi seu coração. Foi sua capacidade de ver um ser humano onde outros viam apenas um problema. E agora? Agora continuamos. Uma pessoa de cada vez, uma família de cada vez, um ato de bondade de cada vez. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre a cidade, Carla pensou na filha, que agora tinha acesso ao melhor tratamento disponível graças ao seu novo trabalho no centro. Pensou em Joaquim e Dona Marta, que haviam se tornado voluntários ativos do projeto. Pensou em João e nos outros moradores de rua, que agora tinham uma rede de apoio sólida para reconstruir suas vidas. Mas principalmente pensou na lição que aquela experiência havia lhe ensinado. Não importa quão simples seja seu gesto de bondade, ele pode ser o início de uma transformação que vai muito além do que você consegue imaginar. Porque quando plantamos compaixão, colhemos esperança. E quando colhemos esperança, inspiramos outros a plantar compaixão. E assim, o ciclo infinito da bondade humana continua. Uma pessoa de cada vez, um gesto de cada vez, uma vida transformada de cada vez. Anos depois, quando jornalistas perguntavam a Carla qual havia sido o segredo do sucesso do centro social, ela sempre respondia a mesma coisa. Não existe segredo. Existe apenas a certeza de que todos nós, não importa a nossa condição, temos algo para oferecer ao mundo. Às vezes é dinheiro, às vezes é conhecimento, às vezes é apenas um pão quentinho oferecido com amor. Mas sempre, sempre temos algo para dar. E o que acontece quando damos? Quando damos, recebemos de volta multiplicado. Não necessariamente em dinheiro ou bens materiais, mas em propósito, em conexão, em significado. E Armando? Como ele está hoje? Armando está onde sempre deveria ter estado, ajudando pessoas. A diferença é que agora, ele sabe que essa é sua verdadeira riqueza. E assim termina a história de uma vendedora de pães que alimentou um homem em dificuldades, sem saber que estava diante de alguém que um dia foi o mais rico da cidade. Mas que descobriu, junto com ele, que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que dividimos. Não está no que guardamos para nós, mas no que oferecemos aos outros. Porque no final, todos nós somos apenas seres humanos caminhando pela vida, com nossas dificuldades e nossas capacidades, nossas quedas e nossas possibilidades de recomeço. E quando escolhemos estender a mão uns aos outros, não importa quão pouco tenhamos, criamos milagres que transformam não apenas vidas individuais, mas o mundo inteiro ao nosso redor. Esta é a lição que Carla, Armando, Helena, Roberto e todos os outros personagens desta história deixam para nós. A compaixão é a moeda mais valiosa que existe, e ela nunca acaba quando a usamos. Pelo contrário, ela se multiplica infinitamente. Fim da história.